Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o Nil Noleto, como vai você? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu quero falar a respeito de 3 sonhos que eu tive sobre o arrebatamento, sonhos que eu creio que são proféticos, porque são 3 sonhos que se ligam. Eu nunca tive uma experiência dessa, de ter 3 sonhos em momentos diferentes que se conectam um com o outro. Eu vejo que Deus ele quer falar, Deus ele está falando, porque a palavra de Deus diz que em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, que diz que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, as crianças profetizarão. Então eu creio que faz parte do ministério do Espírito Santo nos revelar aquilo que está para acontecer. Por isso que eu senti a urgência de contar. Hoje eu tive o 3º sonho, por isso que eu senti a urgência no meu coração de gravar este vídeo e compartilhar com você essa mensagem. Eu vou falar sobre os 3 sonhos e trazer aqui a revelação. Peço que você fique até o final do vídeo para você compreender a urgência. E no final eu quero mostrar aqui o que você deve fazer, o que nós devemos fazer. Tá bom? Mas primeiro eu peço que você curta este vídeo e já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Então, o primeiro sonho foi o seguinte: eu estava no centro da cidade, havia movimentação normal, pessoas subindo a rua, descendo, comprando, vendendo, pessoas ali atarefadas, né, com a sua rotina. E nisso eu olhei para cima. Quando eu olho para o céu, eu vi Jesus. Jesus com uma luz resplandecente, eu vi a forma de Jesus, tá bom? E a luz dentro dele, e em volta daquela luz havia todas as cores do arco-íris. E ele se movia de uma forma muito rápida no sonho. E quando eu tive aquela visão, eu disse para mim mesmo: acabou tudo que conheço, tudo que eu vivi até agora acabou. Eu vou viver uma nova vida, eu vou entrar no céu, eu vou morar no céu a partir de agora. E eu lembro que no sonho eu comecei a raciocinar, dizendo assim: eu vou conhecer as coisas que meu pai está conhecendo agora. Porque meu pai faleceu em 2020, servo do Senhor, creio que está descansando agora. E no sonho eu falava isso: eu vou conhecer as coisas que meu pai está conhecendo agora. E só que no sonho eu dizia assim: eu preciso falar com os meus irmãos, porque nós somos em 5, eu tenho 3 irmãos e uma irmã, e eu tentava ligar para todos eles para falar que Jesus estava voltando, eu não conseguia, mas eu ia dentro do mercado e eu achava o meu irmão mais novo, e eu levava ele para fora e apontava o dedo para cima e dizia: olha ali, Jesus está voltando. Eu falei: olha, Jesus veio nos buscar. Mas só que eu explicava algo para o meu irmão, eu dizia assim: olha, vai acontecer algo. E depois que acontecer esse algo, nós vamos subir com Jesus. E acabou assim esse sonho. E eu fiquei pensando, orando depois, conversando com meu irmão, com a minha mãe, com a minha família, porque a gente assim, sempre que sonha, quando nós vemos que é de Deus, nós comentamos uns com os outros, né? E Deus ele traz a revelação. E o significado desse primeiro sonho: quando eu vi Jesus ali no céu, ali quando eu tive a visão de Jesus, claro, representa a volta de Cristo, mas só que eu disse para mim: acabou tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo que eu vivi até agora, ou seja, a minha rotina, meu trabalho, todos os planos que eu tenho aqui nessa terra, acabou. O sonho dizia assim: acabou, porque representa a minha rotina. Dizer: você está assistindo muito filme, muitas coisas de arrebatamento. Não, ultimamente eu tenho trabalhado muito, né? E eu estou focado bastante no meu trabalho, com projetos pessoais, mas nesse sonho eu via que a minha urgência era estar olhando para cima, era parar de olhar as coisas de baixo, parar de olhar as coisas aqui dessa terra e olhar para cima, porque tudo havia acabado, o tempo havia acabado. Naquele momento eu sabia que o tempo nessa terra havia acabado e que só restaria acontecer algo e depois haveria o arrebatamento. Então eu vejo que ali eu vejo a representação de Jesus brilhando ali com a cor do arco-íris.
eu entendo como um avivamento, porque eu creio que antes do arrebatamento haverá um avivamento. Pode ser que não seja um avivamento em massas, mas um avivamento pessoal de cada pessoa, um avivamento para purificação, para preparação, para nós nos encontrarmos com Cristo, tá bom? Então eu creio que haverá um avivamento e vai acontecer algo e depois vai vir o arrebatamento. E eu sabia no sonho que era uma urgência extrema de falar para os meus irmãos que Jesus estava voltando. Então assim acabou o primeiro sonho. Continuei vivendo minha vida normal, trabalhando e tudo. Só que na semana passada eu tive um segundo sonho. E nesse sonho já era diferente. Nesse sonho estava de noite. No primeiro sonho estava de dia e eu estava no centro. Nesse segundo sonho agora estava de noite. Uma escuridão completa sobre a terra. E havia acontecido algo que o sol parou de brilhar nesse sonho. O sol tinha parado de brilhar. As pessoas estavam desesperadas, correndo no meio da rua, estavam sem esperança, estavam correndo desesperadas, fugindo de alguma coisa que estava acontecendo. E eu dizia assim no sonho: se cumpriu a profecia, agora se cumpriu a profecia. E eu falava: eu preciso avisar para os meus amigos que estão na praça, no segundo sonho. E eu saía correndo para avisar os meus amigos que estavam lá na praça, mas só que quando eu olhava, e engraçado que o segundo sonho também eu via as pessoas correndo no centro, mas só que elas indo embora, fugindo. E quando eu vi aquelas pessoas desesperadas, eu pensei: eu não estou seguro aqui, eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para minha família, porque lá eu vou estar em segurança. Então eu desisti de avisar as pessoas na praça e voltei correndo para minha casa, que lá era como se estivesse reunida toda a minha família, minha esposa, meu filho, minha mãe, meus irmãos, todo mundo reunido naquele lugar, e não havia luz em lugar nenhum. E o sol tinha parado de brilhar e as pessoas estavam sem esperança. O que eu entendi com esse sonho. Primeiramente, o que eu achei interessante foi o que eu falei no sonho: a profecia se cumpriu. A palavra de Deus, ela diz em Joel, no outro dia de manhã, quando eu me levantei, eu fui para a igreja, para a escola dominical, eu estava lembrando dessa passagem, que em Joel capítulo 2, 28 ao 30, 31, diz assim, que nos últimos dias os jovens profetizarão, os jovens terão visões, as crianças profetizarão, os velhos terão sonhos. Aí fala que haverá sinais no céu, e também diz que o brilho do sol vai perder a sua força e a lua vai se tornar em sangue. Assim, no sonho eu não sei se é literal a perca do brilho do sol, mas eu entendo como uma grande escuridão que está vindo sobre a terra. É algo que está vindo sobre a terra, que vai tirar a esperança das pessoas, que as pessoas não vão saber mais para onde ir, as pessoas só vão fugir, as pessoas vão ficar sem esperança. Eu via uma grande escuridão sobre a terra. A escuridão fala de maldade, de pecado. Então eu penso assim que Deus, ele está avisando que as coisas que estão por vir não são muito boas. Lembra do primeiro sonho que eu falei que no sonho eu dizia: primeiro vai acontecer algo e depois vai vir o arrebatamento? Eu entendo que esse algo completou-se no segundo sonho, que era essa grande escuridão vindo sobre a terra. Ou seja, vai vir tempos difíceis, vão vir tempos trabalhosos, vão vir tempos que é complicado para a gente, mas que nós possamos manter a nossa fé em Deus e, claro, e ficar firme com Jesus, e estar próximo da nossa família, dos nossos, cuidar dos nossos, porque no sonho eu via as pessoas desesperadas ali, eu falava: eu não estou seguro aqui na rua, eu preciso voltar para minha casa e estar com a minha família. É o momento de estar reunido em família, falar do amor de Cristo,
se preocupar com a salvação da nossa família. Isso eu entendi neste segundo sonho. Eu dizia, a profecia se cumpriu, ou seja, o cumprimento da palavra de Deus. As pessoas estão colocando a sua esperança no presidente, isso e aquilo. Claro, estão fazendo a sua parte como cidadãos, mas a nossa esperança deve estar em Deus, deve estar alicerçada em Deus, porque dias difíceis virão, tá bom? E eu tive um terceiro sonho. E foi essa noite, essa madrugada, eu tive esse terceiro sonho. Eu até achei estranho porque como foi feriado, a gente passou o dia, reuniu em família, eu estava bem cansado, dormi tarde. E assim, eu tive um sonho que para mim foi um sonho muito alegre, um sonho muito feliz. Eu sonhei que eu estava no meio do mato olhando para o céu e eu sabia que Jesus Cristo iria voltar. Naquele sonho eu sabia que a volta de Jesus era iminente. E eu olhava para o céu e eu dizia assim, Jesus vai voltar agora. E eu olhava atentamente para o céu. E de repente eu senti uma mão me puxando muito forte para cima, um poder, uma força, uma violência tão grande me levando para cima. Eu ouvia primeiro um barulho. A Bíblia fala sobre a última trombeta. E eu era levado para cima. E quando eu me via, de repente eu estava sobre as nuvens. E sobre as nuvens era interessante que eu via muitas e muitas pessoas. Eu via pessoas correndo, pulando de alegria, uma verdadeira festa em cima das nuvens. E ali parece, não a festa como adultos, né, que dá aquela risadinha, não. Parecia que eu tinha me tornado uma criança, porque eu pulava, eu corria, eu me alegrava, eu estava tão alegre naquele sonho, eu via diversas pessoas pulando, correndo sobre as nuvens. Que coisa maravilhosa, eu sabia que aquilo era o arrebatamento. E no sonho eu procurava minha mãe, eu falava, nossa, minha mãe está aqui, onde ela está? Eu ficava procurando ela, só que eu tive, no sonho eu olhava para as pessoas e eu via um número sobre a cabeça deles, e cada um tinha um número, e eu procurava a minha mãe ali. Eu não sei acerca deste número. Eu lembro que da minha mãe começava o número dela, que eu procurava, era o dia do nascimento dela. Então eu entendo ali que seja talvez os dias contados que nós temos, a nossa data, a data de contagem regressiva para o arrebatamento. E ali eu ficava procurando, só que eu não achava, porque era muita gente mesmo pulando de alegria, festejando, era uma festa em cima das nuvens. Eu acordei com esse sonho, mas tão feliz, tão regozijando, que eu não consegui nem dormir de tanta alegria que eu tive com esse sonho. A volta de Jesus é maravilhosa, irmãos. A volta de Jesus é a nossa viva esperança, nada se compara. Você já imaginou, não sei, as pessoas sonham em ficar ricas, ganhar a Mega Sena, ter muito dinheiro, mas a alegria dos céus não se compara com as coisas terrenas. É uma alegria muito grande. Sabe por quê? Porque tudo que nessa vida acontece acaba, mas a nossa alegria é eterna. A nossa alegria em Cristo, ela é eterna e ela dura para sempre. Mas que alegria, eu acordei que eu não consegui nem dormir direito essa madrugada, eu acordei muito cansado. E eu senti essa urgência de gravar este vídeo e dizer para vocês, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Por que eu, até hoje, pensando nesse sonho, indo trabalhar, eu quase fui acidentado 2 vezes. Eu pensei, isso é uma guerra espiritual, quem sabe para eu não gravar este vídeo. Por isso que eu estou aqui gravando tarde da noite. Aqueles que não sabem, quase meia-noite, né? Cheguei de trabalho, já é quase meia-noite, eu estou gravando aqui porque eu senti essa urgência, que possa haver despertamento no teu coração para a volta de Jesus. E você precisa fazer algo. Eu quero deixar uma tarefa para você. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam ouvir este alerta de Deus. Compartilhe com seu irmão, com sua irmã, com seus pais, com pessoas da sua igreja,
porque Jesus está voltando. E outra coisa que nós devemos fazer, lembra que no primeiro sonho e no terceiro sonho eu estava olhando para cima? Eu estava olhando atentamente para o céu. Jesus, ele diz em Mateus capítulo de número 24, se eu não me engano é Mateus é um desses dois, mas diz assim, que quando essas coisas começarem a acontecer, guerras, rumores de guerras, falsos profetas, a violência, o pecado se multiplicado, Jesus diz, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, porque está próximo a vossa redenção. Então nós já estamos vendo as coisas acontecerem desde 2020, que o mundo está virado. E nós não devemos olhar para as coisas terrenas, para aqui para baixo, não. Olhe para cima, porque o nosso socorro vem do alto. O teu refúgio é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor. Então que a partir deste momento você olhe para cima, você tome sua posição em Cristo agora. Acabou o tempo de brincar, acabou o tempo de você buscar as coisas dessa terra. Irmãos, vai ficar tudo aqui para o anticristo e para todos aqueles que adorarem a besta e o falso profeta. Vai ficar tudo aqui. Nós não vamos levar nada. Tudo que nós vamos levar, as obras que nós fizemos para o Senhor. Então, se você tem algo para fazer para o Senhor agora, faça agora. Pregue agora. Faça a vontade de Deus hoje, porque a volta de Jesus é iminente. Não há mais tempo de brincar, irmãos. O nosso tempo acabou. Eu creio que a nossa volta está muito perto. Claro, a gente sempre quer, sou pai de família, casado, tenho filhos, a gente sempre quer o melhor, comprar uma casa grande, ter um bom emprego, trazer o melhor para o futuro do nosso filho, da nossa família, mas só que a volta de Jesus é iminente. O sonho, eu sabia que havia acabado o tempo. Então não brinque, não brinque. Agora é a hora de nós nos firmarmos em Deus e olharmos para cima, porque está próxima a nossa redenção. E logo, logo, nós vamos festejar com Cristo lá nos céus. Por mais que eu não conheça você que está assistindo esse vídeo agora, mas é certeza que um dia nós nos encontraremos lá no céu com Cristo e nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e nós vamos reinar com Cristo para todo sempre. O nosso reino não é aqui na terra, nosso reino vem do céu, tá bom? Fique com essa palavra, então fique com essa urgência da volta de Cristo, está muito perto, irmãos. Tempos difíceis virão, mas olhe para cima, continue olhando para cima. Tem até um filme da Netflix que diz que não olhe para cima, né? Ali até uma mensagem subliminar, mas a Bíblia diz, olhai para cima, olhe para os céus, olhe para Cristo, não para o homem, porque o homem é falho, o poder humano ele passa, agora o do nosso Deus é eterno. Bom, fique com essa palavra, que Deus possa vos abençoar. Amém.